Há dores que nos atravessam como lâminas, mas o que realmente nos aprisiona é o que acontece depois do corte. Não o ato em si, mas o vínculo invisível que criamos com quem nos feriu. Seguimos com a vida, mas dentro de nós algo permanece preso. Um nó que reaparece quando menos esperamos, em lembranças soltas, em palavras não ditas, em perguntas sem resposta. O tempo passa, o mundo muda, mas aquela parte interna permanece congelada, como se algo ainda precisasse ser resolvido. Talvez você já tenha tentado esquecer, talvez já tenha dito a si mesmo que superou. Mas basta um gesto, uma lembrança ou uma ausência para que a dor reapareça. É como carregar correntes amarradas a quem já nem faz mais parte do seu presente, e, no entanto, ainda vive em você. A filosofia estoica não nega a dor, nem tenta pintá-la com frases bonitas. Ela encara o sofrimento com firmeza e lucidez. E nos pergunta: você está disposto a soltar o que já não pode ser mudado? Está pronto para retomar o poder que entregou àqueles que te feriram? Este vídeo é um convite a isso. Não um passo a passo ilusório, mas uma jornada de 7 lições profundas que vão te guiar ao desapego emocional de quem causou dor. Não para esquecer, mas para deixar de carregar. Porque você merece caminhar leve. Porque sua liberdade começa quando o outro deixa de morar dentro de você. Se essa caminhada faz sentido para você, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam soltar o que machuca. Vá agora até a área de comentários e escreva: eu escolho soltar o que me prende. Essa frase não é apenas uma declaração. É um compromisso silencioso com a mudança, um pacto com a sua própria libertação. Agora vamos começar. Número 1. A dor é real, mas o apego é escolha. Sentir dor não é fraqueza, não é falta de razão, nem ausência de controle. É simplesmente humano. Quando alguém nos fere, o impacto emocional é legítimo. O estoicismo não nos convida a sermos frios ou indiferentes, mas a termos domínio sobre aquilo que permanece dentro de nós após a dor inicial. A ferida pode ter sido causada por outro, mas o apego, esse é um elo que construímos por dentro. E enquanto não enxergamos isso com lucidez, seguimos alimentando uma ligação emocional com quem nos machucou. Às vezes, inconscientemente, nos tornamos guardiões da própria dor, como se mantê-la viva fosse uma forma de fazer justiça, de não deixar o que aconteceu cair no esquecimento. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa é uma das colunas do desapego emocional. O que a pessoa fez pode ter sido cruel, injusto, até imperdoável. Mas isso pertence ao passado. O que está no presente é a sua reação. Sua escolha contínua de reabrir a ferida, de reviver mentalmente os detalhes, de manter a emoção viva, mesmo quando a situação já passou. Isso não é dor legítima. É apego ao sofrimento. E o apego sempre é uma construção. Quando você entende que a dor é natural, mas que continuar preso a ela é opcional, algo muda, você deixa de ser refém, começa a assumir um papel ativo na própria cura. O estoicismo te chama a isso, não a fingir que nada aconteceu, mas a olhar para o que aconteceu com coragem e dizer: isso me feriu, mas não vai me definir. Essa é a diferença entre alguém que carrega a dor como um fardo e alguém que a transforma em solo para crescer. Número 2. Não alimente a dor. A dor precisa de algo para sobreviver. Sozinha, ela se enfraquece com o tempo. Mas quando você a alimenta, com pensamentos repetidos, com lembranças vívidas, com ressentimentos ruminados em silêncio, ela cria raízes. Cresce como uma era escura dentro da mente, sufocando o presente com os espinhos do passado. A dor não tem vontade própria, ela se sustenta da sua atenção.
Toda vez que você volta mentalmente para a cena que te feriu, toda vez que revive o que ouviu, o que perdeu, o que queria ter feito, você dá alimento àquilo que já deveria estar morrendo de fome. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Se você pensa com amargura, se revive a mágoa, se repete a história como uma oração sombria, sua alma se tinge de dor. E mais do que isso, você se habitua a ela. Começa a achar normal sentir raiva, tristeza, indignação. A dor passa a ser companhia constante, não porque a ferida não cicatrizou, mas porque você não para de cutucá-la. O pensamento descontrolado é o alimento preferido da angústia. O estoicismo propõe uma mudança radical: controle da atenção. Não se trata de negar a dor, mas de negar o convite dela para viver no passado. Quando o pensamento vier, você pode observar sem se envolver. Quando a lembrança surgir, você pode deixá-la passar como uma nuvem. Quando a raiva ameaçar voltar, você pode não reagir. Isso exige disciplina, mas também liberta. Você não precisa travar uma guerra contra a dor, basta parar de sustentá-la. O que não é alimentado, morre. O que não é lembrado com emoção, enfraquece. E a vida, aos poucos, abre espaço para o que realmente importa. Não o que foi, mas o que você escolhe ser agora. Número 3. Pare de buscar justiça no lugar errado. Um dos maiores laços invisíveis que nos prendem a quem nos feriu é o desejo de justiça. Queremos que a pessoa reconheça o que fez, que sinta culpa, que peça perdão, que diga de alguma forma: você estava certo e eu errei. Esperamos, mesmo que em silêncio, algum tipo de reparação emocional, como se isso fosse fechar a ferida. Mas essa expectativa é uma armadilha, porque a maioria das pessoas que ferem não volta, e se volta, raramente é para curar. A verdade dura é que a justiça que buscamos no outro geralmente não vem. E quanto mais esperamos por ela, mais alimentamos a frustração. O estoicismo nos ensina a abandonar aquilo que está fora do nosso controle, e a reação do outro está totalmente fora do seu domínio. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Buscar justiça em quem te machucou é como procurar água no deserto. Talvez exista uma gota, mas ela não vai te sustentar. Você acaba mais seco, mais cansado, mais dependente. Há uma justiça mais profunda que o estoicismo propõe. Não a que corrige o passado, mas a que protege o seu presente. Quando você escolhe não se rebaixar ao nível de quem te feriu, quando escolhe não reagir com ódio, quando decide reconstruir-se com serenidade, você está fazendo justiça. Não no tribunal do outro, mas dentro de si. E essa é a única justiça que realmente importa. Sêneca escreveu: a melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor. O que ele quer dizer é simples: não busque sua cura no arrependimento de alguém que talvez nunca enxergue o que fez. Busque sua cura na sua própria integridade, no seu silêncio, na sua decisão de não permitir que o erro de outro continue governando sua vida. A justiça verdadeira é quando você se liberta, mesmo que o outro nunca peça desculpas. Número 4. Deixe o passado no passado. O passado não tem braços, mas sabe segurar. Não tem voz, mas sussurra ao pé do ouvido. Ele se apresenta como memória, mas age como prisão. E o mais curioso é que não é o passado que nos prende. Somos nós que insistimos em voltar até ele. Não com os pés, mas com o pensamento. Revivemos cenas, palavras, olhares. Reinterpretamos tudo como se pudéssemos mudar o que já aconteceu. Mas o passado é pedra enterrada. Quanto mais você escava, mais longe fica do presente. Epicteto dizia: o que aconteceu não está mais acontecendo, mas sua mente te convence do contrário. Ela te prende em um ciclo emocional onde a dor é revivida como se fosse nova todos os dias.
E o resultado disso é simples. Você deixa de viver o agora, troca a realidade por lembranças, substitui a construção do presente pela ruminação do que não pode mais ser tocado. Deixar o passado no passado não é esquecer, é compreender que ele já cumpriu seu papel, que a dor foi real, mas que agora é sua responsabilidade não transformá-la em identidade. Muitos dizem, eu sou assim porque sofri aquilo, mas essa frase é perigosa. Ela transforma um episódio em definição, e nenhuma dor merece esse poder. A proposta estoica é clara. Acolha o que foi, mas permaneça no que é. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com isso. A cada vez que recusa voltar mentalmente para o passado, você constrói presença. E na presença há algo que o passado nunca poderá oferecer: liberdade. Deixar o passado no passado é um ato de coragem silenciosa. É quando você olha para a dor e diz, eu não te nego, mas também não te sigo. E assim, passo a passo, você retorna ao seu eixo, ao tempo real, ao único lugar onde a vida verdadeiramente acontece. Número 5. Quando você solta, você retoma o poder. Toda vez que você permanece emocionalmente preso a alguém que te feriu, uma parte do seu poder continua nas mãos dessa pessoa, mesmo que ela já tenha ido embora. E talvez essa seja a ferida mais invisível, a de continuar dependente de um desfecho que não virá, de uma mudança que o outro não fará, de um reconhecimento que talvez nunca aconteça. É como entregar a chave da sua paz ao exato lugar que te tirou a tranquilidade. Enquanto isso, a sua força se dispersa. Seus pensamentos giram em torno do outro, e sua vida interior fica suspensa numa espera que te esgota. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre si mesmo e é aí que deve repousar sua liberdade. Soltar não é desistir, é recuperar. É deixar de depositar energia onde não há mais vida. É compreender que a obsessão pelo que foi apenas prolonga a influência de quem te feriu, e isso é uma forma sutil de aprisionamento. Muita gente teme soltar porque confunde isso com perda. Acha que ao soltar vai esquecer ou invalidar a própria dor. Mas é o contrário. Soltar é um ato de respeito por si. É quando você escolhe guardar a experiência, mas abandonar o fardo. É quando você deixa de ser um campo de batalha entre passado e presente e decide construir paz, mesmo sem justiça externa. A força não está em resistir agarrado ao que te machucou. Está em abrir a mão, em se libertar do que pesa, do que atrasa, do que te define por dor. Quando você solta, você retoma o comando, retoma o silêncio, retoma o seu tempo interior. E esse retorno é mais que liberdade, é soberania. A partir daí, a dor deixa de ser um fantasma que te assombra e se transforma em um marco, o momento exato em que você escolheu voltar a si. Número 6. Use a dor como portal, não como prisão. A dor tem dois caminhos, um que fecha e outro que abre. Para muitos, ela vira cela, um espaço interno onde tudo se repete, onde o tempo não passa, onde a identidade se mistura com a ferida. Para outros, ela se torna um portal, um ponto de ruptura que revela quem você pode ser além da dor. A diferença entre um e outro não está na intensidade do sofrimento, mas no uso que você faz dele. O estoicismo não romantiza a dor, mas também não a desperdiça. Ele a trata como matéria-prima bruta, algo que, se usado com consciência, pode se transformar em clareza, força e presença. Sêneca escreveu, nenhuma árvore cresce forte se não enfrenta ventos contrários. A dor, quando atravessada com coragem, não enfraquece, fortalece, não diminui, refina. Ela revela os pontos frágeis que precisam de atenção.
Mostra os desejos escondidos, os apegos mal resolvidos, os vazios que estavam cobertos por distrações. E ali, onde parecia haver só perda, começa a reconstrução. Mas isso exige uma escolha. A escolha de não se vitimizar, de não usar o sofrimento como argumento para repetir velhos padrões, de não justificar atitudes com base no que fizeram com você. A dor precisa passar por um processo, da emoção bruta à sabedoria silenciosa. Só assim ela deixa de ser prisão e se transforma em passagem. Você não precisa ser grato pela dor, mas pode ser grato pelo que ela te ensinou. E essa é uma das maiores marcas de quem segue um caminho estoico. Transformar fraturas em estrutura. Fazer do que machucou o solo firme sobre o qual agora se apoia. Usar a dor como portal é olhar para ela com firmeza e dizer: você me rasgou, mas também me revelou. E então, atravessar. Com lucidez, com disciplina, com a serenidade de quem não nega o que doeu, mas também não aceita viver preso a isso. Número 7. O silêncio interior é o maior grito de liberdade. Em algum momento, você vai perceber que não precisa mais discutir internamente com quem te feriu. Não precisa se explicar, nem vencer mentalmente diálogos imaginários. Vai perceber que a resposta mais poderosa não está em palavras, mas no silêncio que nasce quando a ferida deixa de ser centro. Esse silêncio não é vazio, é presença. Não é indiferença, é maturidade. É o momento em que a dor já não dita o ritmo dos seus pensamentos. É quando a memória já não comanda sua respiração. É quando você para de reagir e começa a viver. Epicteto disse: enquanto você depender do outro para ter paz, será sempre um escravo. A liberdade interior começa quando a mente se aquieta mesmo diante da injustiça. Quando você decide que sua serenidade não será mais negociável. O silêncio interior é o espaço onde você se reencontra com sua dignidade, com sua força essencial, com o que permanece mesmo quando tudo ao redor falha. Muitos confundem silêncio com fraqueza, acham que ficar calado é sinal de submissão, mas há um tipo de silêncio que fala mais alto que qualquer grito, o silêncio de quem não precisa provar nada. De quem sabe que o valor não se encontra na reação, mas na contenção. Esse é o silêncio estoico, ativo, consciente, inteiro. Quando você alcança esse estado, quem te feriu já não tem mais poder sobre você. Não porque pediu perdão, não porque mudou, mas porque você mudou. Você cortou o vínculo emocional ao abandonar a necessidade de ser reconhecido, justificado ou vingado. E isso é liberdade. Não a liberdade ruidosa do mundo externo, mas a liberdade profunda que acontece dentro, no lugar onde ninguém mais pode tocar. Esse silêncio é o grito mais alto da alma madura. É ele que anuncia sem palavras que você escolheu viver além da dor. E essa escolha é irreversível. Chega um momento em que você entende. Não é mais sobre quem te feriu, é sobre o que você escolhe carregar. Você pode passar a vida tentando entender o que levou alguém a te machucar. Pode esperar reconhecimento, desculpas, arrependimento, mas nenhum desses elementos, mesmo se viessem, teriam o poder de te devolver a paz, porque a paz nunca esteve do lado de fora. A libertação não acontece quando o outro muda, ela acontece quando você solta. Quando deixa de ser a vítima da história e se torna o autor de um novo capítulo. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder não é gritar mais alto, nem provar seu ponto. É seguir em frente em silêncio, com dignidade. É cortar os fios invisíveis que te ligam emocionalmente a alguém que já não faz parte do seu caminho. Quando você solta, não está dizendo que o que aconteceu não doeu. Está dizendo que não vai deixar essa dor definir sua história. Que a ferida pode ter sido real, mas a corrente que a mantém viva agora está em suas mãos. A partir de hoje, escolha não viver em reação.
Escolha presença, direção, propósito. Deixe que o outro siga o caminho dele e você o seu, sem carregar ninguém mentalmente. O maior ato de força é soltar sem precisar ser aplaudido. É seguir em frente sem fazer barulho, porque quem sabe o valor que tem não precisa mais de prova nem de vingança, só precisa de paz. Se este vídeo te trouxe clareza, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir estas palavras. Pode ser exatamente o que alguém está esperando para se libertar também. Agradeço pela atenção e lembre-se, sua liberdade começa quando você solta, não quando o outro muda. Até o próximo vídeo.